paz preciosa, vamos para um devocional do nome Fortes para Servir. Hoje nós vamos falar uma linguagem muito poderosa no reino, que é o serviço cristão, é o serviço como filhos de Deus. Nós, quando nascemos de novo em Jesus Cristo, nós recebemos um novo DNA. A palavra de Deus fala que nós temos uma natureza que é da carne, nosso pai e mãe naturais, biológicos. Mas nós temos sim uma nova natureza quando nascemos de novo em Cristo. Lá em João 3 fala a respeito do novo nascimento, que todo aquele que deseja viver a vida de Deus e ter Deus como seu Pai, precisa nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, a palavra nos instrui que nós nascemos de Deus. Então, se nós nascemos de Deus, nós recebemos o DNA de Deus, porque um filho, ele é parecido com seus pais, porque coisas são transmitidas pelo DNA. E quando nós nascemos de Deus, nós recebemos a natureza dele. E sabe como que nós vamos conhecer qual é a melhor forma, a forma que a palavra nos orienta para conhecer as características do nosso Pai e assim também trazer a identificação de quem nós somos como filhos e filhas de Deus. É quando nós olhamos para Jesus. Jesus, ele foi chamado como a expressão exata de quem Deus é. Ele mesmo, nos evangelhos, fala por diversas vezes que ele não veio fazer a sua vontade, mas cumprir a vontade do Pai, que é Deus. E lá em Hebreus, no capítulo 1, o capítulo já começa falando a respeito de que Jesus, ele não é parecido e não é mais a sombra como era na velha aliança pelos profetas e antigos. Ele é sim a expressão exata de quem Deus é. E quando Jesus ele foi questionado sobre quem seria o maior no reino dos céus, os discípulos e naquele momento pessoas o questionaram, naquela mesa onde ele estava, quem será o maior no reino dos céus? E isso é uma pergunta que ecoa nos dias de hoje, mas com uma outra roupagem, porque quem não quer ser evidente hoje em dia, Em uma geração onde nós ouvimos falar tanto de frases e de uma busca mesmo por uma realização pessoal, uma imagem pessoal bem definida, numa geração de redes sociais, de uma vida online, nós vimos tanto a persona, como se chama, aparecendo e querendo realmente trazer uma mensagem de sucesso, de efetividade. E nós, em uma outra roupagem, realmente nos perguntamos, quem é o maior? Quem é o mais bem-sucedido nisso tudo? E Jesus, no tempo dele, ele trouxe essa mensagem e ele ensinou que no reino de Deus, no reino espiritual, a perspectiva é um pouco diferente da perspectiva que nós temos naturalmente no mundo, que é uma perspectiva de que aquele que é mais servido, aquele que está talvez em uma posição de evidência, não que isso seja ruim, mas esse status remete a um sucesso, ou aquele que tem mais posses, que é mais rico no que se refere a dinheiro, a bens, seriam pessoas assim com mais sucesso ou maiores. E nada de errado com isso. Em Jesus, Deus nos deu toda a prosperidade, toda a riqueza, está disponível para os filhos. Mas eu quero trazer você para essa perspectiva que Jesus nos trouxe da maior pessoa, da maior posição dentro do reino espiritual. E ele respondeu, ele trouxe um exemplo maravilhoso e ele responde, no meu reino, no reino do meu Pai, maior não é aquele que está sendo servido ou que está recebendo, mas maior é aquele que serve o banquete, é aquele garçom que está lá servindo um bom alimento quentinho e conforme aquela pessoa está precisando naquele momento. Então Jesus ele inverte todos os padrões naturais, dizendo que maior é aquela pessoa que talvez é menos vista, porque eu não sei se você já passou por isso, mas quando nós sentamos em um restaurante, que nós desejamos estar ali para comer algo que nós gostamos, muitas vezes as pessoas que nos atendem, a gente às vezes não sabe o nome, ou a maioria das vezes, nós não sabemos de onde ela vem, qual é a família dela e muitas vezes esquecemos, e que isso não aconteça conosco, até de cumprimentar aquela pessoa.
porque ela está ali numa posição de servir, de nos trazer algo. Mas sabe, eu quero te convidar a toda vez que você sentar em uma mesa, você se reportar a essa pessoa que te serve com amor, perguntar o nome, cumprimentar, porque isso pode salvar o dia de pessoas. E agora fechando esse parêntese, eu quero trazer para você essa perspectiva de Jesus e ampliar um pouco o que isso quer dizer, porque o tema de hoje é fortes para servir. E essa força que nós recebemos de Deus, essa força que vem dele, não é uma força simplesmente para que nós possamos usufruir para a nossa vida. Essa força ela é tão grandiosa e ela vem de um Deus que é grande, que é multiplicador, que é criativo, porque essa força seria para não parar em nós, porque nós não somos uma represa, nós somos uma fonte a jorrar. Então, quando essa força ela vem a nós, ela precisa ser multiplicada, ela precisa ser transferida quando nós servimos a outras pessoas. E na esfera onde você se encontra hoje, você tem possibilidades para servir, para honrar o nome de Deus, porque no seu DNA está serviço, servir ao reino. Ah, mas então isso significa que eu vou servir servindo somente na igreja? Também, mas você também vai servir pessoas na sua esfera de trabalho, na sua faculdade, dentro da sua casa, nos seus estudos, as pessoas que te cercam. Você tem muitas possibilidades de tornar o ambiente onde você está melhor quando você chega com a consciência de que você nasceu para servir, para entregar algo para as pessoas. E Deus é aquele que te dá força suficiente para que você seja abundante. Afinal de contas, a palavra na carta de Coríntios, ela fala que nós não devemos ser medianos, mas ela fala abundantes em toda boa obra. Abundante é uma pessoa que está acima da média, é que como se fosse uma fartura de serviço. A palavra de Deus nos chama a servir abundantemente em toda boa obra. Aquilo que você faz, porque uma obra não é feita sem esforço. Uma obra é algo que se constrói com esforço e dedicação. E a palavra de Deus está falando, seja abundante nisso. Abundante em servir, para que a obra seja feita, para que o resultado seja alcançado. Então aqui eu quero te trazer essa perspectiva, no seu DNA está servir, e Deus não nos chama a servir de uma forma mediana ou comum, mas de uma forma abundante, como Jesus foi, aquele que veio, que deixou os seus atributos de glória de Deus e veio como um servo para servir em todo o tempo. Ele não teve a sua vida por preciosa, ele não teve as suas vantagens de Deus como mais precioso do que o privilégio de servir pessoas. E ele nos chama a isso. Amém? Nós podemos ter pensado em algum momento, mas eu não vou servir, afinal de contas, aquela pessoa não merece. As pessoas não merecem. Ou às vezes a gente pode pensar assim, mas eu tô me sentindo tão cansado, é pesado fazer tudo isso, eu quero viver minha vida, eu tô tão jovem, tô recém-casado, tô namorando agora, eu quero curtir o meu momento. Mas então, se Jesus tivesse tido esse tipo de pensamento, o que seria de nós e de toda a humanidade hoje? E sabe, eu quero te dizer, a hora que você recebeu Jesus e nasceu de novo, você não fez dele somente aquele gênio da mágica, que a gente esfrega e a gente pede o que quer e ele concede. Não, você fez de Jesus o seu Senhor. E o seu Senhor disse que maior é o que serve. Então, quando nós voltamos os nossos olhos somente para as nossas razões, para o nosso achismo ou para o nosso auto-julgamento, a nossa justiça própria, querendo dar para as pessoas só o que elas merecem, nós estamos tendo uma natureza contrária à de Deus, porque Jesus não deu ao mundo o que o mundo merecia, condenação e juízo eterno. Deus deu ao mundo justamente o que ele não merecia, que é liberdade e salvação.
E hoje nós podemos dar para as pessoas não o que elas merecem, mas o que o próprio Jesus daria, porque nós somos como Ele é. Amém? E eu quero atentar você para 2 tópicos nessa caminhada de servir. E o primeiro deles é servir voltando para buscar outros que ainda não chegaram onde você chegou. Eu quero contar para você uma história que está no livro Despertar da Leoa, que é o livro que nós estamos tendo como base para os nossos devocionais. E esse livro, Lisa, ela traz uma história que ela viu num documentário, e essa história tem muitos princípios. Essa história é sobre a adaptação, a integração de 2 leoas e 1 leão que estavam fora do seu habitat, e eles foram integrados, colocados novamente na selva. Só que eles ficaram num lugar menor para que eles se familiarizassem. Só que em um dado momento eles abriram uma porta, abriram um espaço bem grande para que eles pudessem ir aquele campo enorme da selva. E aí então o que eles fizeram? Eles ficaram no lugar confortável em que eles estavam, mesmo com a porta aberta, para eles irem para um lugar muito maior, cheio de provisão e cheio de coisas bonitas. Porque um lugar confortável e de uma aparente segurança é onde o nosso instinto humano nos leva a ficar. Nenhuma pessoa naturalmente vai se expor a riscos sem que seja por uma vocação, por uma visão definida ou por decisão de sair de um lugar de conforto. E esses animais, eles ficaram ali, no lugar onde estava seguro. Só que para eles poderem fazer com que eles saíssem, eles deixaram eles sem comer alguns dias. E a fome ficou tão intensa. E aí então, quando estava intensa, eles colocaram um veado lá naquela parte para que eles pudessem ir até lá e caçar o seu alimento. Aí imagina, as 2 leoas saíram à caça, mas o leão ficou naquele lugar seguro e quentinho e deixou elas irem. E elas foram, e elas caçaram. Mas agora o que mais nos surpreende é que elas caçaram, elas podiam se alimentar e dizer, eu vou me alimentar de tudo, e quando tiver a carcaça, que tiver bem levezinha, a gente leva o resto pro leão. Afinal de contas, ele ficou lá, nem nos ajudou. Mas o que mais surpreendeu ela foi que assim que elas caçaram, antes de comer, elas arrastaram aquele veado até onde o leão estava e repartiram a caça e o alimento com eles. E o que eu quero te dizer é que mesmo no lugar onde você já chegou, se você tem mulheres e pessoas que te cercam que não chegaram lá ainda, você pode levar alimento para essas pessoas, amém? Você não precisa ficar pensando, mas não merece. Não guerreou comigo, não estava do meu lado, não torceu por mim, teve a mesma chance que eu. Isso é verdade. Mas você chegou onde você chegou não para a sua glória, mas para que Deus seja glorificado. E Ele é glorificado quando nós servimos e amamos a outros. Então você voltar para buscar os outros não é um lugar de retrocesso, não é um lugar de perda, porque aquelas leoas, elas não estavam vendo apenas um jovem leão que estava no seu lugar seguro. Elas estavam vendo um leão que ele se tornaria e que um dia elas desfrutariam daquilo que ele podia dar para elas também. Então, com essa história, a gente tirou muitos ensinamentos, muitos mesmo. E um deles foi esse, e que te inspire aí na sua esfera de realmente olhar ao seu redor e ver pessoas que ainda não chegaram onde você está e se importar em trazer uma identificação e uma inspiração para essas pessoas. Eu estava meditando sobre isso e nós vamos ler no livro de Romanos, capítulo 15, verso 1 e 2, o texto que fala o seguinte: mas nós que somos fortes, fale aí onde você está, eu sou forte, porque a palavra está falando comigo. Devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então agora eu quero te dizer, se talvez até agora você pensou assim, que essa guria para estar me falando tudo isso? Ela nem sabe o que eu suporto. Da onde é que ela tirou isso, que eu tenho que fazer tudo isso e que a força de Deus em mim é para servir os outros? Eu tirei isso da palavra de Deus que eu acabei de ler.
que fala comigo, falou comigo primeiro, mas está falando com todos nós e nos chamando de fortes. Mas fortes para quê? Pra gente fazer tudo pra gente cuidar só da gente, pra gente se preocupar em chegar onde a gente quer? Não. Está nos chamando de fortes para nos convocar a suportar as fraquezas com os fracos, para não buscar agradar somente a nós mesmos. E isso é o equilíbrio que a palavra de Deus nos diz. É o equilíbrio que a palavra nos dá, queridas. De sermos fortes, sim, maravilhosas, leoas, mas não para nós. Isso é para servir o outro. Esse é o equilíbrio da palavra. Somos o que somos, não para nossa vanglória, mas para alcançar o próximo. E o verso 2 fala: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. E às vezes a gente fala uma frase de efeito que até parece bonita, né? Eu não tô aqui para agradar os outros. Pois é, não estamos sendo bíblicos. Porque a palavra de Deus está falando que essa força vem para que nós possamos agradar as pessoas e fortalecer os fracos. Nós não vamos viver pela aprovação dos outros. Isso é desequilíbrio. Mas nossa vida é para servir ao outro, agradando a ele e suprindo ele naquilo que ele precisa. E eu quero te convocar a cumprir essa palavra, a perceber as necessidades dos fracos, a perceber aqueles que ainda não chegaram lá e tirar um momento e reservar um tempo de parar tudo e ir até essa pessoa, mandar uma mensagem, tomar um café e dizer para ela que você tem algo para inspirar o coração dela. E eu quero trazer para encerrar um testemunho prático que eu tive em relação a isso. Em um momento, logo depois que eu assumi o Rema, né, eu sou diretora de uma escola bíblica, e eu lembro que eu comecei a ver muitos relatos de mulheres de pastor que não estavam dando conta de ajudar a cuidar da igreja, das demandas da sua casa e mais estar na frente de uma escola. E elas estavam com muitas questões e dizendo muita coisa, e eu comecei a ver muito isso, muito contexto, e eu comecei a me questionar: será que eu não abracei muitas coisas? Será que eu vou conseguir dar conta? E aquilo começou a ficar no meu subconsciente, por mais que eu lidasse com aquele pensamento. E em certo momento eu sentei com uma ministra e uma professora muito abençoada, Fabiane Cavalcante, procura ela, você vai receber de Deus. E eu me lembro que ela, por mais de 10 anos, esteve à frente de uma escola, esposa de pastor, criou seus filhos. E eu sentei e o Espírito me inspirou: pergunte para ela a experiência dela. E eu lembro que ela olhou para mim e falou tudo aquilo que eu precisava ouvir. E talvez tudo aquilo que a pessoa que está do seu lado, ou aquela pessoa que ficou para trás, também precisa ouvir. Ela falou para mim: olha, eu já estive lá onde você está e deu certo. Deu tudo certo. Eu fazia isso, isso, isso e deu certo. E se eu conseguir, você vai conseguir também. E aquilo parece tão simples, mas era tudo que eu precisava ouvir para entender. Eu vou dar conta, porque a força do Senhor me capacita para servir. E se deu certo para ela, vai dar certo para mim também, porque eu sou filha. Amém? Então eu quero te trazer essa mensagem hoje, o quanto é importante você ir ao nível daquela pessoa e trazer ela e servir a ela, mesmo que aparentemente ela possa não merecer ou não ter correspondido. Jesus é uma pessoa, ele é um irmão mais velho de novas oportunidades. E eu quero te dizer, nós temos esse DNA em nós. Então, que você possa ficar com isso. Eu quero encerrar com essa frase que está no livro, que fala assim: ficar com menos agora não significa ter menos no futuro. Atos de honra nunca se perdem no caminho. Aquilo que pode parecer uma perda, como aquelas leoas que dividiram a sua caça e foram atrás daquele leão, pode parecer um atraso ou um retrocesso, mas atitudes como essa, de honra, nunca serão esquecidas e nunca nos trarão perda, e sim ganhos através de sementes eternas.
que você possa compreender e ser inspirado a servir, como Jesus nos inspirou, a termos uma vida de servir ao próximo e sermos fortes para levantar os fracos. Essa é a palavra que eu tenho para você, e que a sua semana seja poderosa no Senhor, destemida e enfrentando tudo aquilo que chegar com unção, com coragem e com graça. Um beijo no seu coração, espalhe essa mensagem e eu te vejo na próxima semana.